Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Negócios de Ação, seu podcast preferido que traz empreendedores para compartilhar a sua história, suas quedas, como caíram e como levantaram. Para você que está acompanhando nós pela primeira vez, já pega esse link aqui que você está vendo, compartilha com todo mundo. E não esquece, entra lá no nosso Instagram, esse que você está vendo aqui embaixo, e faça parte da comunidade de empreendedorismo que cresce a cada dia mais e mais. Bastante importante. Depois desse episódio que você vai ver hoje, que está fantástico, assista os episódios anteriores. Você vai ver que quem passou por aqui deixou insights super valiosos. E para você que já faz parte desse mundo, desse universo do empreendedorismo, já ouviu falar com certeza de patentear, de registrar a marca. E no episódio de hoje você vai ver qual é a importância isso tem para você. Porque, segura aí, hoje recebemos aqui a Karen Cinema, fundadora da Marcas e Patentes aos 19 anos, ainda durante a sua graduação em Direito pelo UEL. Com mais de 15 anos de experiência em gestão, Karen se destacou pelo seu talento para o networking, liderando grupos de empresários e ocupando posições de destaque, como vice-presidente do Conselho da Mulher Empresária da ACIL, diretora da ABPSU. Atualmente é presidente da ABPSU, Seccional Sul da ABAP, quanta coisa, hein, cara? Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial, e além disso é sócio da Smart Value Investment, onde investe em startups e se mantém à frente de projetos inovadores. Sua trajetória é marcada pelo entusiasmo e pelo compromisso com a melhoria contínua, o que consolidou-se como uma referência em sua área. Gente, com um currículo desse, você já sabe que está para vir por aí. Seja muito bem-vindo, Karen, ao nosso podcast. Muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra, uma alegria poder contribuir com negócios e ação. E para você que está nos assistindo, muito bem-vindo. E eu estou aqui para contribuir para que você cresça, se desenvolva e tenha muitos resultados. É isso aí. Vamos começar do início lá. Quem que é a Karen? Fala para nós. Quem que é a Karen? CPF. Esquece o CNPJ agora. CPF. Bom, a Karen é uma menina que nasceu em Curitiba, então paranaense. Ninguém acredita, porque diz que curitibano é meio assim... Meio fechado, meio né? Fechadão, né? Então, e eu sou exatamente o contrário. Eu falo que isso daí é fake news. Curitibano é gente boa, é amizade para a vida toda. Então, nasci em Curitiba, mas logo cedo já morei em São Paulo, já morei em Ibiporã, já morei no Mato Grosso, na Bacia Amazônica. Nossa! Já morei em Brasília, mas a parte maior da minha vida eu passei aqui em Londrina, que é a terra que eu amo, num país que eu amo e trabalhando com o que eu gosto, e aprendi com o meu padrasto. Eu logo cedo, meu pai faleceu muito cedo, eu tinha 1 ano e 4 meses quando meu pai faleceu num acidente. E a partir daí, morei com meus avós em São Paulo, e aí começou Por isso você foi transitando. Fui transitando aí por vários estados, e eu falo que toda a minha história, ela contribui positivamente para que eu chegue aqui hoje e possa contribuir de alguma forma com outras pessoas que também vão traçar seus caminhos. Ah, que legal. É o que a gente fala, né? Se a gente não tivesse vivido todas as experiências que nós vivemos, nós não seríamos quem somos hoje, né? Exatamente. Então, com certeza... Nos tornou quem somos, exatamente, né? Com certeza você aprendeu muito nesse trajeto aí e formou essa empresária de sucesso que é hoje. São essas histórias que nos forjam, né? Exatamente. Queria fazer um cortezinho aqui, agradecer a Sil, né? Que tem colaborado tanto com o nosso podcast, desde o presidente, do Conselho da Mulher também, a Rose, a gente fica muito feliz, os diretores, todo mundo sempre compartilhando histórias de sucesso ou até aprendizados com o nosso podcast. Então, muito obrigado aí a todo o grupo da CIL aí. Muito obrigado. E meu abraço também pro pessoal da CIL, do Conselho da Mulher Empresária. Um prazer estar com eles lá. As mulheres são todas de atitude lá na CIL, né, cara? Sensacional. Vamos lá. Então tá, aí você começou a viajar, e quando veio a ideia de empreender? Qual foi a primeira vez que a Karen resolveu empreender mesmo, de fato? Olha, eu gostava de andar descalço, tinha limão à vontade na rua, eu pegava limão e ia vender de casa em casa. Eu achava muito bacana vender, eu sempre gostei de vender, eu sempre gostei essa burocracia de papel. Eu lembro que isso faz tempo, a gente está contando de uma história lá de trás, mas os bancos, eles tinham aqueles chequinhos de brinquedo, mini chequinhos. É do seu tempo também? Não, mas eu já vi. Quase. Então, mas isso era bem novinha mesmo.
tinha uns 6 anos, e eu era enlouquecida para poder destacar, escrever, negociar. Então, você faz isso aqui, você me entrega isso aqui e vender. Então, eu sempre, na verdade, eu já nasci com uma formiguinha de empreendedorismo. Eu gostava de negociar, eu gostava de vender, eu gostava de estar com gente, de falar, de apresentar. Então, eu acredito que desde cedo. Agora, como que eu entrei na propriedade intelectual propriamente dita, é uma história que eu posso colocar o nome dela de A História da Letra Feia. Eu estou na propriedade intelectual por causa de uma letra feia. Meu padrasto, ele já trabalhava com propriedade intelectual em São Paulo, numa empresa que existe até hoje. E ele veio para o norte do Paraná como representante dessa empresa. E aí, então, a gente não nasceu enquanto London, ele veio com essa empresa. E em 1990, a gente teve um plano no Brasil, que foi o plano Collor. E o que aconteceu nesse plano? Todo o dinheiro da turma foi pego. Né? Então, todo mundo que tinha lá os seus investimentos... Foi tudo congelado, foi tudo pego, foi tudo para o cofre público. E essa empresa de São Paulo, neste momento, falou... encerramos com o nosso braço no Paraná. Nós não vamos dar continuidade com a operação. Isso porque naquela época, para vocês que são mais novos, eu preciso explicar, né? Quase desenhar, porque é muito diferente. A gente não tinha computador, gente. Eu sou de uma geração que pegou a transição entre não ter computador e o que a gente tem hoje, que é a inteligência artificial. Então, como é que funcionava? Uma ordem de serviço, um serviço, quando era autorizado, a gente fazia cadastro num ficheiro desse cliente. E a ordem de serviço era em 5 vias, era um bloco de papel em 5 vias. Lá, E tinha um tempinho depois, o carbono já era no papel. No bloco. Eu estou falando de um tempo antes, você que você comprava... Nossa. Exatamente, você comprava o bloco de carbono. Tinha as cores, né? A cor tal é do cliente, a cor tal é da empresa, tinha as cores. Cor de rosa, amarelo, azul, branco. 5 vezes. Branco e o papel jornal no final. É isso. Para a letra sair, para alguma coisa ficar escrita na última, se tinha que, como a gente fala, que carcar o raio da caneta que era para sair. Só que tinha e era mandado tudo isso para São Paulo, que era quem executava. Em e-mail, WhatsApp, não, gente, não tinha computador. Então, como é que funcionava isso? Era tudo por malote. O que era malote? Existe até hoje. Aqueles sacos do correio, onde você fechava, mandava por avião, pelos correios. Esse serviço chegava lá em São Paulo, eles abriam, iam olhar todo o relatório, todas essas ordens de serviço, faziam execução e mandavam o serviço executado. Fosse o que fosse, as faturas, os boletos, tudo dentro do malote para cá, de volta, e aqui aquela operação, ou seja, era muito mais trabalhoso, muito mais burocrático. Só que tinha um problema, lembra da letra feia? O meu pai tinha uma letra de médico, e ninguém entendia a letra dele. Imagina as ordens de serviço que chegavam em São Paulo. Imagina a última folha. Não, esquece. A última folha, o teu subconsciente não acessava. Era um negócio absurdo. Então, chegava lá em São Paulo aquela letra horrível, o pessoal mandava tudo. Olha o tempo que se perdia. O povo mandava tudo de volta, as ordens de serviço. Fala, meu padrasto, que eu sempre chamei de pai, chamava Plínio. Hoje já não está mais com a gente. Aí ele falava, problema, né? E eu tinha 13 anos. E uma letra linda. Minha letra é linda até hoje. Eu falo que falsa humildade é besteira. A minha letra é bonita até hoje. Então, como solucionamos? Ele começou a ditar as ordens de serviço. E eu preenchia. Com o tempo, eu percebi que o cabeçalho era sempre o mesmo. Fiz o ficheiro com os clientes para a gente não ter que ele ditar toda vez. Quando o cliente era o mesmo, ele falava o nome do cliente, eu ia lá no meu ficheirozinho com aquele cliente e colocava ali o nome, já fazia, deixava pronto. E com um pouquinho mais de tempo, o ditado dele, para mim, já fazia sentido, eu já entendia a operação. Ele não precisava mais ditar nada. Quando eu fiz 18 anos, que aí a gente ainda estava nessa fase, primeira coisa que eu fiz, quando eu peguei a minha carteira, eu sempre gostei de dirigir, dirijo desde os 12 anos de idade. 13 anos eu já dirigia na Castelo, escondido. Olha só. Ainda, já prescreveu. Então, minha carteira de motorista, a primeira coisa que eu fiz, eu saí do Detran, fui para Maringá atender cliente, que é cliente meu até hoje. Nossa, que legal. Então, foi muito familiar esse meu ingresso no empreendedorismo. Com o tempo e com o cessamento dessa operação da empresa que meu pai representava,
o meu pai conversou, falou o seguinte, olha, é uma terra pujante. Eu tenho clientes importantes, eu não posso simplesmente virar as costas e falar, valeu, muito obrigado. Tchau, obrigado, como diz, né? Tchau, obrigado. Ele falou, eu não posso fazer isso. E tem outra, minha esposa e minha mulher estão aqui. E a empresa falou, Plínio, continua o teu caminho. Ele quis fazer um acordo, eu atendo os clientes maiores para vocês, independentemente de comissão. A empresa falou, realmente a gente não tem interesse na operação nesse momento, segue sua vida, você tem a nossa bênção. E essa bênção foi maravilhosa, porque virou o que virou, a London completa esse ano, daqui uns dias, 34 anos de vida. Nossa! Então, foi assim que eu entrei nessa área. Só que o que acontece? Quando você começa na gestão, que a gente estava conversando antes, que eu sou apaixonada, tem um bichinho que te pica, que você fala, eu preciso melhorar. Aí você quer melhoria de processos, você quer melhoria de treinamento, aí você quer um layout melhor, aí você quer fazer a empresa virar uma outra coisa, aí você quer fazer mais coisas, o que eu posso dar mais para o meu cliente, aí você quer melhorar a operação, e aí não para mais. É isso mesmo. Não é assim? Melhoria contínua. Melhoria contínua. Aprendizado contínuo. Também. Melhoria contínua. Não tem como não ter alguma coisa. E se não tem mais nada para melhorar, abre outro negócio. Vai arranjar o que fazer, porque já deu isso aqui, né? Então, e assim vem vindo. Aí eu falo, que outro negócio que eu posso abrir para ajudar o meu cliente? Porque você tem já o cliente. Os negócios, eles são formados de duas formas. Ou você concentra no serviço, no produto ou serviço, ou você concentra no cliente e cria o seu negócio a partir dos seus clientes, ou cria o seu negócio a partir de produtos e serviços. Ou uma junção dos dois. Se você já tem um serviço que você oferece para o teu cliente, famosos produtos adjacentes ou produtos tangentes. Isso, você pode criar um ecossistema que ele se retroalimenta. É uma sustentabilidade corporativa, né? Um alimenta o outro. Então, você sempre vai estar enxergando. E se você anda com as pessoas que enxergam como você, que querem o mesmo que você, isso somatiza. E aí você não para, aí que não para mesmo, né? Porque ou você tá dando pitaco no seu negócio ou tá dando pitaco no negócio dos outros. Então, quem é apaixonado por essa área sempre não tem jeito, né? Nem que for só para ajudar. Fala, não, vamos lá, não tem problema nenhum. Que a gente fala, né? A corrente do bem, né? Vamos ajudar. A gente tá falando sobre isso hoje, né? Exatamente. Então, legal. Então tá. Aí a gente tava falando aqui London, marcas e patentes. Aí você falou assim, não, o nosso trabalho é intelectual, propriedade intelectual. Como é que funciona? Qual que é a diferença de um registro de marca e de um registro de patente? Qual a diferença dos dois? A primeira coisa que eu amei participar desse podcast foi quando você comentou patentear e registrar marca. Porque, gente, vou falar de novo. Não existe patente de marca, tá? Estamos combinados com a tua audiência. Produto, né? As patentes, elas servem para produtos, elas servem para invenções, para inovações funcionais. Já o registro da marca, que aí não é patente de marca, é registro de marca, como você bem falou e que nós já fixamos aqui, são justamente a identidade da empresa, é como ela se comunica com o seu consumidor, com seus fornecedores, com o mercado de modo geral. Então, a gente está falando de uma marca, negócios e ação, eu estou vendo aqui outra, IP Gestão, eu estou vendo a Money Car. Isso. Né? Então, são marcas com que o público se identifica. Para o lado externo, ela cria credibilidade, ela mostra tudo que você fez para essa marca, ela é transmitida, esse valor da sua marca, ele é transmitido para o seu público. E, por isso, a importância de proteger essa identidade tão importante. Entendi. Por isso que, por exemplo, não existe... Vamos dar um exemplo clássico aqui que todo mundo conhece. Por isso que ninguém coloca lá Coca-Cola e só escreve diferente, de outra cor. Exatamente, porque está protegido. Amanhã mesmo eu vou dar uma aula lá na PUC para uma turma de administração lá e contabilidade. E eu vou usar o caso da Coca-Cola lá. E justamente porque a Coca-Cola tem proteções, tem milhares de marcas registradas, patentes, desenhos industriais. E é sobre isso que eu vou falar agora, um pouquinho mais. Você falou a diferença de registro de marca, patente de invenções, modelos de utilidade, que são inovações funcionais. Além disso, a gente tem mais coisa para proteger. A propriedade industrial, ela tem marcas, patentes e desenhos industriais. O que é o desenho industrial? É um formato de uma cadeira
de um parafuso, de um celular, de um suporte para colocar o celular, se ele for inovador. Ou seja, a diferença de patentes e desenhos industriais é que as patentes, elas protegem inovações funcionais. Aquilo faz funcionar de um jeito diferente. Então, é um dispositivo que traz uma funcionalidade inovadora. Já o desenho industrial não tem a funcionalidade, é só o conceito estético que é protegido. Então, vamos trazer um exemplo aí, vamos lá, esse microfone aqui. Esse microfone diferentão. O formato dele é um desenho industrial. E aquele desenho técnico, né, em 3D e tudo mais, aquele desenho mesmo. Isso, é um desenho industrial mesmo. A turma que faz desenho industrial sabe bem o que é, está mais familiarizado. Sim. Se eu fizer um copo que tenha uma haste diferente, que tenha um formato totalmente diferente, ou seja, eu tenho um design diferenciado e inovador, isso eu posso proteger como desenho industrial. Porque vai ser uma caneca igual, vai funcionar para a mesma coisa que as outras, porém ela tem um design distinto. Agora, se eu faço um dispositivo para colocar nesse copo, onde por conta daquele dispositivo eu vou aquecer a água e aquilo vai sair por um lugar que vai mudar alguma coisa dentro, ou seja, tem uma função dentro desse copo que vai transformar isso em alguma coisa diferente. Aí eu tenho uma patente. Mas se para mim fazer uma patente eu tenho que ter também um desenho, né? Não necessariamente. Não necessariamente. Você pode usar coisas. Por exemplo, é o celular mesmo, né? Aqui eu tenho centenas de patentes aqui dentro. E o desenho industrial é o único. Entendeu? As funcionalidades são diversas. E quando eu faço um registro de marca, por exemplo, eu tenho lá meu registro de marca, ele é nacional? Como é que funciona? Uma patente, ele é mundial? Por exemplo, eu fiz um desenho diferente aqui. Legal, eu fui lá, patenteei o desenho e tal. Foi para a China, copiaram. E aí? Mas eu não estava protegido? Ou lá não vale? Como é que funciona isso? Isso. Então, para patente, para marcas, funciona distintamente, tá? Tá. As marcas, elas valem onde elas foram no país onde elas foram solicitadas e concedidas. Lembrando que um registro de marca, ele é um processo. Não é assim que eu chego lá, falo, eu quero essa marca, pronto, te dão o documento e é isso. Não. Hoje está levando 18 meses aproximadamente, isso sem intercorrência. Então tem prazos legais, tem possibilidade de oposições, de recursos, de deferimento, de indeferimento, pode ter exigência, pode não ter exigência. Então é um processo que, justamente por ser um processo, vale muito a pena ter um profissional da área para estar cuidando para você. O que você falou é verdade. Eu vou dar aqui um exemplo clássico, tá? Eu sou o proprietário da Moneycar e eu tenho registro de marca. Tanto é que é Rzinho ali e tal. Mas foi num curso que eu fiz lá na PUC que me abriram o olho. Eu já tinha uns 2 anos de empresa. Tá? É assim. E aí eles falaram da importância que valoriza a marca, valoriza o nome, dá força para a marca. Eu fui atrás para registrar a marca. Gente, eu acho que eu recebi uns 4 boletos falsos. E muita gente... Que nós está falando da importância de um profissional para registrar a marca. Isso. Eu recebi uns 4 boletos falsos, e aí, só que eu fui orientado na época. Você vai receber boletos falsos. E toda vez que você receber um boleto, você encaminha pra gente, a gente vai falar para você se é para pagar ou não. Exatamente. Ficaria muito mais caro. Se eu fosse fazer sem um profissional, ficaria muito mais caro, porque todos aqueles boletos provavelmente eu iria pagar. Sabe que veio, e eu já vou voltar no assunto, mas só abrindo esse outro parênteses, veio uma senhora, ela está com a gente lá hoje, ela gastou para um registro de marca que não foi concedido, e ela continuava pagando, mais de R$9 mil. Olha isso. E assim, muito longe do valor de mercado, sendo enganada, e ela está pagando, sabe aquela coisa de telefone, que o povo vai tirando quanto dinheiro que pode, enquanto você está pondo na conta, eles estão fazendo. Mas voltando, então, as marcas, elas valem... Marca solicitada e concedida no Brasil vale para o Brasil. Eu posso expandir essa marca ou fazer novas marcas em qualquer dos países do mundo ou de blocos, como, por exemplo, a Comunidade Europeia. Posso fazer por blocos também. Entendi. Tá? E aí eu tenho que solicitar lá também. Tem que solicitar lá.
a marca que é registrada, concedida no Brasil, não serve para o Paraguai, não serve para o Chile, não serve para o Uruguai, não serve para os nossos países vizinhos sequer. Nem no Mercosul, que a gente tem um acordo comercial ali. Não serve. O que tem é um acordo internacional, que é a CUP, que se eu tenho registro aqui no Brasil, eu tenho um prazo legal que eu posso estender com a anterioridade do meu registro. Porque para o registro de marca, já fica uma dica aqui, ó, como, guarda o código, né? Segura o código aí. Mas você tem que pensar o seguinte, marca é dia e hora. Se alguém faz um pedido de registro de marca num determinado segmento e outra pessoa, às vezes que até conhece o negócio, tenta dar uma de esperto, faz 1 mês, 2 meses depois, vale o que foi feito primeiro. Essa é a regra, tem exceções, porém essa é a regra legal. Então, aquilo de falar quem registra primeiro é que é o dono, ela tem o seu valor. Ela realmente é a regra. Entendi. Tá? E falando de patente. Patente é um pouco diferente de marca. A patente, ela vale também no território nacional. Ou seja, o limite territorial dele é o da patente é o nacional. Então, uma patente requerida no Brasil, para o Brasil, concedida no Brasil, ela vale para o Brasil. Porém, se eu estou pensando numa patente de invenção, ninguém pode. Não adianta eu ir para os Estados Unidos, ver um negócio sensacional lá nos Estados Unidos, chegar no Brasil e falar o quê? Vou patentear aqui, porque só vale lá. Né? Não é assim. Por quê? Quando a gente faz a busca de anterioridade, quando o examinador do INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, faz essa busca técnica, ele faz no banco de dados mundial. Ué, mas por quê se só vale lá? Porque tem que ter originalidade. E o quesito de originalidade é originalidade mundial. A tecnologia ela não pode ser conhecida ainda. Ah, entendi. Entendeu? Para ser uma invenção, para te dar mesmo a patente do negócio, ela tem que ser exclusiva sua, então. Exclusiva mundialmente. Mundialmente, para ser uma não é nem invenção. sua. Exatamente. Tá. Então, o que acontece? Vamos supor, a gente vai fazer uma patente aqui, nós vamos receber a concessão, a gente não pediu expansão para outros países, que também é possível, tanto para a marca quanto para a patente, por causa de acordos internais e internacionais, como o Protocolo de Madrid e o PCT, que é o Acordo Internacional de Patentes. Então, eu posso fazer, às vezes, um pedido, eu já posso escolher vários países. Aí depois vai ser a fase em cada país, mas eu posso solicitar aqui no Brasil para vários países. Às vezes vale a pena, às vezes não vale a pena, às vezes melhor pedir individualmente. Por isso que consultoria e assessoria estratégica faz toda a diferença. E aí, eu não vou pedir a expansão. Eu pedi a minha patente, a nossa patente vai ser só brasileira. O que acontece nos outros países? Como é que fica nos outros países? Incrivelmente, nos outros países, eles não vão conseguir patente, porque o Banco de Patente Mundial tem a minha patente lá. A nossa aqui, a patente lá. Mas lá fora, como eu não tenho a exclusividade, todo mundo pode vender fora. A China pode fazer, pode fazer, qualquer país pode fazer lá fora. Porque a exclusividade da minha patente, por ser uma patente nacional, é exclusivamente no Brasil. Mas esse produto, ele vai poder vir para o Brasil depois ou não? Aí já não pode. No Brasil, eu tenho exclusividade de mercado. Até pode vir, só que... Vai ter que pagar um royalty ali. Não. Até você detectar que tem um concorrente seu, não é? Isso. Você pode acionar, você pode buscar e apreender esses produtos, tudo isso. Aqui no Brasil é exclusividade. Só que a gente sabe, gente, num país de Olha o tamanho do território nacional, né? Até chegar aqui, o cara já vendeu um monte. Isso, sempre vai ter o prejuízo. E é claro, não é também não é toda empresa que tem cacife, né, como a gente costuma falar, para fazer patentes e mais patentes mundiais. Então, são grandes multinacionais que dão conta de fazer. A gente citou uma, Coca-Cola. Aqui em Londrina, nós temos empresa, cliente lá da London, que tem a sua marca registrada em mais de 48 países. Nossa! Entendeu? É uma indústria de confecção que, aliás, mora no nosso coração. Se ele ouvir, ele sabe quem é. Mas, entende? Por isso que quando a gente pensa em expandir,
mercado, eu quero ir para... A minha operação vai passar pelo Paraguai, Já a minha faz, operação vai passar pela China, os meus produtos vão normalmente, esse é o roteiro, né? Meu produto vai ser produzido na China então. Faça na China. Faça o registro da marca, faça a patente. Quando você pensar, por isso que a gente diz que pensar pequeno e pensar grande é o mesmo trabalho, isso já virou até quase clichê, né? Mas é verdade. Para onde que eu quero o meu mercado? Eu preciso chegar primeiro com a proteção, porque o mercado está com uma boca aberta. E aquele negócio, tamanho. a gente está falando, mas tem até pequenos empresários, assim, médio, já fabricando na China. Claro. Né? Porque é mais barato, questão de mão de obra, tudo. Então, se ele está pensando em ir para a China, ele já tem que estar protegido lá também, né? Ou pelo menos pensar nisso. Já aconteceu de cliente nosso, mandou fazer coisa na China, chegou no Brasil dele de mais 10. Nossa. Caramba. Não é para acontecer. Tem contratos que são feitos. Tem gente séria na China, gente. Tem muita gente séria. Então, tem contratos que tem a previsão. E a gente fala da China, parece que tudo lá é ruim. Não é isso, né? Você encontra de tudo lá. Você quer pagar por um preço Mas bom. aqui no Brasil também. É mercado, né? O negócio é que tem todas as questões de impostos, tributários e tudo que acaba, muitas vezes, acaba sendo compensando fazer lá. Então, isso quem dita é realmente o mercado. E é assim que funciona. Uma dica, vamos lá. Quem está abrindo seu negócio agora, a primeira coisa que ele tem que fazer é olhar para a marca, olhar para os produtos, olhar para o serviço. O que você aconselha? Primeira coisa que ele tem que fazer. Eu ouvi uma frase que eu gostei esses dias, numa imersão que eu fiz parte, que foi o seguinte: se você falha em planejar, você planeja falhar. Então, a primeira coisa que o empreendedor tem que fazer é planejar. E dentro desse planejamento, são muitas peças que devem ser encaixadas. Nem sempre ele está preparado para enxergar todas elas. Então, quais são as primeiras peças que eu preciso enxergar? É a tríade. Mercado, para quem eu vou vender, o que eu vou vender e como eu vou fazer isso. Então, a primeira coisa que qualquer empreendedor precisa fazer é olhar para o mercado. Quem tem interesse naquilo que ele tem interesse em vender, o que ele tem interesse em vender. Sabe o Canva? Lá, senta e faz o Canva, com muita seriedade. Planeja, quais são os recursos. Seja honesto, né? Honesto, porque aquilo vai te ajudar. E, de repente, ali você descobre que não é aquele negócio. Ou então, ali você descobre que a peça não é bem aquela, ela não encaixa direito ali. Então, eu penso que antes... Até gostaria de falar que é para pensar na marca, tá? Mas, a verdade, é um passo anterior. No planejamento, aí sim, você vai colocar um item lá. Por que você vai colocar o registro de marca, ou então uma patente, eventualmente um desenho industrial. As proteções de propriedade industrial, porque aqui a gente já está mais... Todo mundo aqui, já quem está aqui página. No negócio e ação, já está mais preparado para isso. Porque justamente você vai construir... Olha o que você vai gastar. Diz que empreender é saber dever. Vocês concordam com isso? Né? Para quem eu estou devendo, né? É saber dever, porque você tem um único recurso para 1 milhão de coisas para fazer. Então, o que você faz primeiro? Planejamento, para mim, hoje, mais que nunca, invista em planejamento. Né? Porque se não for nada daquilo, é o único dinheiro que você vai perder. Exatamente. Porque eu não sei vocês, mas eu lá na empresa, eu já perdi muito dinheiro tentando acertar. Não era fazendo o que não precisava, era fazendo o que precisava. Ou o profissional não era adequado, ou a estratégia não foi a mais adequada, ou o momento não foi adequado, ou foi burrice do líder mesmo. No caso sou eu. Esse é o risco do empreendedor. Quem assume todo esse risco é o empreendedor. Né? Exatamente. Não tem outro caminho. Não tem outra pessoa, né? Por isso que a gente fala aqui, a gente costuma dizer, todo mundo fala assim, né? A gente vê muito na internet, empreender para todo mundo, vai, luta. Não é. Não é para todo mundo. Tem que ter estômago, tem que estar a gente fala que tem que estar ali. Você quer empreender? É o teu primeiro passo? Tem que olhar também as contas de casa, até para não se perder, porque você vai ter dor de cabeça, você vai ter coisa para resolver. E se você ainda estiver devendo o básico de casa, fica pior ainda. Então a gente fala: empreender não é para todo mundo ou não é para aquele momento. Exato. Se prepara. O que você quer fazer? Testa primeiro em casa, testa com os vizinhos, começa a vender ali de forma... Claro, a não ser que você já tenha mais recursos, de forma mais
amadora mesmo, começa a vender no teu bairro, muda, vai expandindo, pô, meu negócio tá legal, tá tendo uma aceitação legal, acho que agora já dá para eu sair aqui do emprego, trabalhar só nisso, requer mais tempo meu, porque às vezes o cara fala assim, não, eu vou sair, vou empreender, tá, mas eu tô fazendo 2 horas aqui de bolo por dia e ainda tá sobrando o bolo ali, então você não precisa sair do teu emprego, faz essas suas 2 horas depois do teu trabalho, né? Então, é o que você falou, é um planejamento mesmo, faz esse planejamento porque você não vai conseguir tocar o teu negócio com o teu filho chorando ali de fome em casa. A tua mulher talvez te ligando, ou o teu marido te ligando, que o aluguel tá atrasado. Isso. Né? Então não é para todo mundo. Exatamente. Né? Ou se tem que ter o momento pelo menos certo. A coragem é legal, mas não é loucura, né? Não existe... não é inconsequência. Não é sem consequência, exatamente. Como a gente fala aqui, também não tem retorno milagroso. Todo mundo espera, vou empreender, vou começar a ter sucesso em 3 meses. Dificilmente vai conseguir, é mais de anos, né? Depende do negócio, né? Depende do negócio. Mas 30, desculpa, eu ia falar, mas 34 anos. 34 anos, um CNPJ de 34 anos, é o que você falou. Você já passou por crise, você já passou por mudança de dinheiro, eu acho que já deve ter passado 34 anos. Eu fui, você sabe que eu tava esse final de semana em São Paulo, e eu fui no Farol Santander. Fantástico local. Quem for de São Paulo, estiver ouvindo e não conhece... é indesculpável. E quem é daqui também da região e for para São Paulo, fica a dica de passeio também. E lá tem todas as moedas desde o Império até agora. E aí eu olhando aquelas moedas, eu conheço, tinha um monte de coisa pra frente. Eu falei, aqui eu já conheço, a partir daqui ainda tem tudo isso. Eu falei, pois é. Então eu já passei por muita mudança de moeda. O plano Collor mesmo, que eu acabei de falar, foi um momento decisivo para nós, né? Porque foi ali que nasceu a London, né? Mediante uma crise. Exatamente. Porque a gente fala, né? Porque congelou o dinheiro de todo mundo ficou desesperado. Mediante uma crise começou um negócio. Até antes da gente entrar mais nas questões de gestão e tudo mais, só para a gente falar um pouquinho mais dessa questão de patentear, registro e tudo mais. Como é que são as variações disso daí? Vou patentear um processo, né? Vamos falar da marca em si. Vou patentear aquela marca. Registrar a marca. Olha o erro aqui, hein? Registrar a marca. Mas aí se eu tenho uma curvinha mais ali para baixo ou um puxadinho mais para cima, como é que funciona essas questões? Você tem que registrar várias variações? Depende dessas variações. Ou o próprio desenho industrial, por exemplo, né? A gente colocou aqui um puxador que encaixa 4 dedos. Se a outra pessoa fizer um puxador que encaixa 3 dedos, já é diferente? Isso chama decorrência lógica. Dos 4 dedos e dos 3 dedos. Qualquer desenho industrial que seja uma derivação, uma decorrência lógica, plausível, assim, ela não deve ter o desenho industrial. Só que o desenho industrial tem uma coisa interessante. O processamento do pedido de desenho industrial, no direito a gente fala o seguinte, ele não tem exame de mérito. O que é isso? Diferente das patentes e das marcas, que a gente faz uma busca de anterioridade para verificar se tem outra marca que já está registrada naquele segmento ou não, ou se fazer uma avaliação, tanto marca quanto patente. E isso pode ser um impeditivo para o pedido de registro, para ele chegar ao registro propriamente dito. No desenho industrial isso não acontece. No desenho industrial você faz o pedido, você assenta o seu pedido, você protocola o seu pedido no Instituto Nacional de Propriedade Industrial e ele sai, em 8 meses, 6 meses, sai o certificado. Sem olhar se tem alguma coisa parecida com aquilo. Até porque é muito difícil você buscar alguma... Imagina. E aí o que acontece? Você pode solicitar, não é obrigatório, você tem um certificado de registro de desenho industrial. Você pode solicitar, não é obrigatório, mais uma vez reforçando, o exame de mérito, o exame técnico que a gente fala. No exame técnico, aí sim os examinadores vão olhar. E quando você tem um exame técnico, você tem um documento mais forte juridicamente. Porque quando você não tem um exame técnico, às vezes você, estrategicamente falando, você assentou lá para ter um número. Para o juiz não dar uma liminar contra você, de repente. E aí também entra aquele negócio. Talvez o cara desenhou, mas não produziu, né? E aí, o exemplo, né? Você não fez.
Você desenhou, fez antes, aí como é que funciona assim? Sei lá, você desenhou a caneca, certo? Certo. Eu fui lá também, eu tive essa ideia também, desenhei a caneca e eu produzi primeiro. Certo. Como é que funciona? De quem que é a patente? De quem é o registro de desenho industrial, porque não é a patente. É, o registro industrial. Quem tem o número. Agora, tudo... Mas não saiu para nós dois? Pode ter saído. Pode ter saído. Aí vai ser analisado quem usou primeiro. Ah, tá. São muitas variáveis. Mudou o material, já é outro registro? Não, material não. Material não. Entendeu? E qual que é a validade de um registro de marca, de uma patente, de um desenho industrial? A validade da marca, 10 anos. Em todo o território onde ela foi solicitada. Aí eu tenho que entrar lá de novo para... Você só prorroga. Você não tem que fazer novo pedido. Você renova o seu registro. E aí é mais rápido? Bem mais rápido. Mas não tem uma... Bom, eu não sei se não acompanhei direito na época. É muito famosa aquele case da pasta Colinos, né? Que caiu aquela marca e eles não quiseram renovar. Não sei se não poderiam, que daí mudou para Sorriso, né? Eu não sei mas se aí foi estratégia de negócio. Foi negócio. Eles mudaram a marca e aí não tem porque eu ficar renovando uma marca que eu não uso. Até porque, se eu não utilizar a marca... Outra dica, gente, ó. Se eu tenho a marca registrada e eu mudei essa marca totalmente do que ela foi concedida. Fez o rebranding. Eu preciso de novo pedido de registro daquilo que é muito diferente do que eu pedi lá atrás. A gente está falando, marca é o nome da empresa. Isso aí também não é só escrever. Não é só escrever, é o logotipo. Porque a gente tem um logotipo, entendeu? O microfonezinho lá é um logotipo. Se eu mudar totalmente o microfone, se eu mudar totalmente a fonte, de tal forma que descaracteriza do que foi concedido para você, uma marca mista, eu preciso fazer novo pedido. Mas e o nome, por exemplo, vamos pegar o nome da Moneycar Brasil. Certo. Eu fiz um rebrand lá, mudei totalmente. Mas o nome continuou. Depende da apresentação da sua marca. Eu pedi uma marca nominativa, se eu não mudei o nome, eu continuo com a minha marca nominativa vigente, se eu for renovando. Agora, se a minha marca é mista, ou seja, tem o nome e o desenho, a fonte junto, eu tenho que usar com esse desenho e com essa fonte. Porque o que pode acontecer? Se eu não fizer novo pedido de registro com todas as alterações, amanhã ou depois um concorrente seu pode fazer um pedido de caducidade, que é a perda do direito por falta de uso do direito. Lembra que é uma propriedade industrial? Tem a questão do uso social. Se eu não estou utilizando como ela foi concedida, eu corro o risco de perder o meu direito e meu concorrente ou interessado que seja passar na minha frente. A gente pensa que é simples, mas não é, né? Não é, graças a Deus. Por isso que eu estou aqui 34 anos trabalhando nesse negócio. Que maravilha. Quem quiser... tá. Então a marca são 10 anos. 10 anos. Desenho industrial. Desenho industrial pode chegar a 15 anos. Ele tem períodos de 5 anos que você precisa renovar até no máximo 15 anos. Tá. E as patentes, lembra que eu falei que tem 2 tipos? Uma é invenção, não tem no mundo inteiro. E a modelo utilidade é alguma coisa que já existe, porém eu crio uma inovação funcional em cima do que já existe. Aí ela vale 15 anos nessa MU, que a gente chama, que é modelo de utilidade, e a invenção 20 anos. Invenção 20 anos é modelo de utilidade 15 anos. Eu vi uma reportagem que fala da Volvo. A Volvo, ela fez o cinto de segurança de 3 pontas. E aí ela foi lá, patenteou. Só que ela viu que salvava vidas. Então o que ela fez? Ela liberou para todo mundo, abriu para todo mundo utilizar. Aí até na propaganda fala, ou seja, todo mundo tem um pouco de Volvo dentro do seu carro. Boa. Muito legal, muito legal. Isso é muito justo. Tem um caso recente agora, mas eu acho que não se aplica no Brasil, que é o desenho do Mickey Mouse, né? Que caiu aí eu não sei como é que se encaixa o termo, né? Que fala se é registro de... Se é agora patente, tá com medo, né? Não, porque ele é um desenho. Ele é patente ou ele é desenho? Eu não sei. A história do Mickey... lembra que eu falei que tem uma distinção entre desenho industrial, que eu falei que são as marcas, patentes e desenhos industriais, e o desenho... Pera lá, vamos voltar aqui para eu retomar. Vamos lá. A gente tem propriedade industrial e propriedade intelectual. A propriedade industrial está dentro do guarda-chuva da propriedade intelectual. Dentro da propriedade intelectual, eu tenho uma outra coisa muito sensacional, que é o direito autoral. Que aí entra música, entra
Livro. Nossa, nem entramos nessa seara. Que a gente nem precisa, é outro mundo à parte também, entendeu? E que faz parte do guarda-chuva dos ativos intangíveis. Que, inclusive, nossa, tem muita coisa para falar de direito autoral também. Mas, enfim, o caso, só estou trazendo isso para a gente conseguir entender o contexto do Mickey. O Mickey, a gente tem 2 tipos de proteção inicialmente falando. A gente tem direitos autorais, que aí eles cessam 90 anos, eles duram 90 anos depois da morte do... Mas aqui vale para cá também? Vale. 90 anos? Vale. E aí, o Mickey, por exemplo, é uma marca. A marca vale 10, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10, do jeito que ela foi concedida. Quando eu falo de uma marca, Mickey é o desenho do Mickey estático. Ou até em 3D, que é uma marca tridimensional. Mas é aquilo daquele jeito. Não é todo tipo do desenho, que aí é direito autoral. É direito autoral. Então, foi isso que caiu. Mas não significa que todo mundo vai poder usar agora. Disney vai, porque tem outras proteções envolvidas. Não pode utilizar o nome Mickey, mas o desenho ali vai poder utilizar. Você quer ver um caso? Posso contar um caso aqui? Pode. Em Londrina, que aconteceu? Muita gente conhece aqueles fusquinhas, né? Que todo mundo conhece como fusquinha lá daquela esquininha na Avenida Brasília, eu acho. As miniaturas do Fusca. As miniaturas de veículo, vamos colocar assim. Fusca é uma marca registrada. Não pode ser utilizada por ninguém, nem pela miniatura, e nem porque fica bonitinho, e nem como homenagem, nem como nada. A menos que seja devidamente autorizado pela Volkswagen, que é titular da marca Fusca. Então, o nosso amigo foi notificado pela Volkswagen. Olha como ele é importante. Caramba! Já é tradicional aqui na cidade. E ele veio nos procurar. E aí vamos estudar o caso. E que se fala que do outro lado ainda tem... Aí que eu fico doida. Aí que eu fico doida. Eu até me ajeito na cadeira. Mas então, o que a gente descobriu? Os vetores do carro Fusca já estão em domínio público. Todo mundo pode fazer. No entanto, a marca Fusca colocada no carrinho realmente foi passou do limite do possível para o nosso colega, que aceitou, obviamente. E nós respondemos assim para a Volkswagen, que, apesar de toda a homenagem que ele quis fazer, tal, ainda assim a gente ia tirar a marca da Volkswagen, que vai no Fuquinha, né? E a marca Fusca, porque realmente isso era uso indevido, a gente reconheceu e cessou o uso, mas o vetor do domínio já é domínio público. Continua lá. Então ele poderia ter utilizado normal, o formatinho. Ele não estava ilegal na utilização. Entendi. Entendeu? Ou seja, continuou homenageando. Todo mundo sabe que é Fusca, ele não precisa nem colocar, né? É igual ele faz uma menção. Mas, de qualquer forma... Mas ele não pode utilizar, para ser legal. De qualquer forma, ele cumpriu a legalidade dentro dos limites do direito da Volkswagen, que também é uma marca. Inclusive, meu Volkswagen não me processa. Meu carro é Volkswagen. Tá tudo certo. Antes da gente entrar nas outras empresas e tudo mais, para a gente cessar, você falou bastante dessa questão dos direitos autorais. O empresário, o empreendedor escreveu um livro, como é que funciona isso? Ele tem que proteger também? Funciona assim, vai lá na London. Me procura. Me procura que a gente resolve. Mas olha, é interessante, eu vou trazer uma outra coisa do direito autoral que talvez pouca gente conheça. O direito autoral, ele não precisa necessariamente ser formalizado para ser direito autoral. Isso mundialmente, é um conceito mundial. Por quê? Se você escreve uma coisa, você escreve uma coisa. Ponto. Agora, provar que foi você que escreveu é outros 500. Né? Então, se isso tem alguma judicialização, ou se isso virar uma ação judicial, como a gente tem muitas no Brasil com letra de música, com música, com melodia de música, com textos que você fala que quem citou é tal pessoa e no final é outra pessoa. Então, mundialmente, um direito autoral ele é reconhecido independentemente de registro, de formalização. Ele não é formalizado no INPI, ele é formalizado na Escola de Belas Artes, ou então na Biblioteca Nacional, são diversos, ou no CREA, dependendo se é um projeto arquitetônico. Então, aí são direitos sui generis, assim. Mas não precisa essa formalização. A prova desse direito é que é mais difícil quando não é formalizado. Entendi. Por isso, é recomendado a formalização.
Outras formas da gente comprovar direito autoral. Você escreveu alguma coisa que você tem um carinho, uma poesia, um livro, qualquer coisa. Até a capa do livro é um direito autoral. Né? Uma fotografia é um direito autoral. Você faz o quê? Você pode fazer uma coletânea, por exemplo, de personagens. Lembra que eu falei essa coleção, essa empresa de confecção que tem no mundo inteiro praticamente as suas marcas? Todos os personagens, estampas, de todas as coleções, que por ano 4, 5, são todas formalmente registradas, reconhecidamente, tem o direito autoral. E são diversas ações. E aí, por foto, assim, como é que ele... É uma coletânea em papel mesmo, é tudo colocado em papel. Ah, tá. Porque é desenhado, tem toda uma formalização, não é assim Uhum. que se apresenta de qualquer jeito. Uhum. Tem toda uma formalização, aí se você vai formalizar, tem todo o jeito certo de fazer. E aí, a gente envia carimbado, datado, selecionado, numerado, e aí vem um número para você. E esse número é o número que comprova o seu direito autoral, formalizado. Sobre aquela peça. Sobre aquelas peças. No caso, a coletânea. Vamos trazer de novo para Londrina aqui, né? E hoje pode fazer por blockchain, tá? Qual que é o caso de maior sucesso da London, assim, de vendas, por exemplo, de um desenho industrial, não sei, o cara desenhou, é uma novidade, uma invenção, você tem, assim, tipo, que estourou, um case de sucesso, assim, que vendeu no Brasil inteiro, que você pode falar também, né? Você sabe um negócio legal para falar? Que hoje já tem muitas MUs, ou seja, já tem muitas variações tecnológicas em cima de... Sabe aqueles restaurantes que a gente aperta para chamar o garçom? Sim. Aquela é uma invenção de uma juíza de Londrina. Pô, que coisa, mano. Aí, ó. De Londrina. Olha, eu tô falando porque isso tem no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. No Brasil e inteiro. é super útil. Uhum. Né? Tem lugar que você vai e você fala, caramba, como é que eu chamo o garçom? Você até procura na mesa, né? E tem um monte, foi invenção, mas daí já tem um monte de variação. Hoje, já tem, hoje já tem. Já tem muita variação. Mas bacana. A primeira que foi registrado foi dela. Sensacional. Cara. E quem quiser registrar, quem quiser falar com a London, quais são os canais aí de contato? Olha, o nosso Instagram, @London Marcas e Patentes. Nós estamos ali na JK com a Mato Grosso. É um predinho tradicional aqui em Londrina, né? Também a gente tem o nosso e-mail, né? O meu e-mail, que é karen@londonmarcas.com. A gente não tem o BR. Olha lá, o arroba tá lá, ó. Opa, muito bom, tá? Já puseram. Parabéns aí, a turma da operação tá prestando atenção, tá certo. Então, estes são os canais pessoais, também online. A gente tem o nosso site, canais muito abrangentes, ou seja, a gente está em todo London lugar. Patentes, London Marcas e Patentes, vai aparecer a London. A gente está no orgânico lá em cima. Parabéns, marketing. Então, assim, só são chamar dos vocês mais lá. variáveis. Vocês atendem todo esse pool aí que você disse, que é desenho industrial, que é a patente, território que é nacional, a marca, nacional, internacional, né? Internacional, administrativo e judicial. Então a gente cuida de ações judiciais também. Deu dessa problema área. também, vocês ajudam. Recebeu uma notificação, não tem marca, não faz ideia do que fazer, corre para lá. Falou qualquer coisa desse assunto, tá inseguro, não precisa ficar inseguro. Liga pra gente quem não é de Londrina, quem é de Londrina vem. Vocês já vão orientar. Quem é do exterior pode nos chamar. Quem receber boleto não sabe, você falou do boleto falso, tem muito no mercado, minha gente, mas é muito. E tem também aqueles maus profissionais, que não são profissionais, na verdade, né? Eu não quero falar que é picareta para não achar que, né? Mas que dá aquele precinho super atrativo. Porque quando a gente não conhece a fundo o negócio, dois critérios de avaliação chegam primeiro: preço e design. O que for mais bonitinho e mais barato é esse que eu vou comprar, porque eu não conheço. E esse povo sabe disso. Então, cuida. Às vezes o barato sai caro. Mas se você receber esses boletos falsos e tudo, não tem problema. Não precisa ser cliente nosso.
pode ligar para a gente, porque o nosso propósito é muito maior do que aquilo que a gente faz. É ajudar as pessoas, é dar segurança para as pessoas, é cuidar das pessoas, cuidar do mercado, cuidar dos empreendedores, porque a gente tem certeza do que a gente faz é para contribuir para o desenvolvimento social, econômico e tecnológico. Isso é muito maior que a gente. Então, a gente precisa fazer direito. Muito não é à toa que está 36 anos no mercado. 34. 34. Já estou fazendo Mas eu tô há 40 anos nessa área. Olha. Nossa. Então... Sabe um pouquinho. É verdade, porque era da outra empresa, né? Exatamente. Você já passava limpo ali, né? Já começou ali. Você até puxou um gancho da parte tecnológica, né? Aqui na introdução, você também é uma investidora da área de startups. Como é que funciona isso daí? Como é que apareceu isso daí? Quais, se puder falar de algumas que você investe? Opa, com o maior prazer. Propaganda? Imagina! Mas olha, o investimento anjo, esse mercado de venture capital apareceu para mim muito por acaso. Eu fui convidada por alguns colegas meus que de alguma forma viram em mim uma competência, alguma habilidade, algum potencial, acreditaram em mim, na verdade, e me convidaram para me tornar sócio num momento onde estava aberto para novos sócios dentro da Smart Value Investment. Eu não conhecia absolutamente nada de venture capital. Aí que eu me empolguei. Eu falei, eu quero sentar no último lugar da mesa. E essa mesa eu nem sei se tem lugar para mim. Então eu vou lá ver. Porque eu acredito nisso. Eu falo sempre que eu tenho oportunidade. Quando você sentar na ponta de uma mesa, está na hora de você trocar de mesa. Aquela já ficou pequena para você. Então, para mim, a Smart Value Investment foi esse trocar de mesa. Legal. E aí eu fui sentar lá na última mesa. Primeira reunião que eu fiz com eles, vão rir. Tomara que eles não assistam isso, que vai ser muita... Vão pegar no meu pé, vai ser bullying. Mas quando eu sentei, eles começaram a conversar entre eles, e era um tal de MVP, de DRE, de DFC, e de churn, e de... Eu falei, Jesus Cristo, o que eu estou fazendo aqui? Aqui embaixo, ó, a analógica que sou, escrevendo mesmo, na cara dura. Tudo que eles falavam, que eu não fazia ideia do que era, eu fui escrevendo. E eu passei a noite estudando palavra por palavra, que eu falei, na próxima, pelo menos meia dúzia dessa aqui eu vou saber. Eu já vou saber até do que eles estão falando, pelo menos. E hoje, quando eu converso com eles, usando os mesmos termos e tudo, para mim, é andar de bicicleta, na verdade, mas era tão apavorante, assim, isso que eu falo, os começos são apavorantes, não importa se é um negócio, se é uma nova operação, se é uma expansão, qualquer coisa nova é muito desesperadora. Né? E se tiver uma crise, então, mais desesperadora ainda. Mas sempre brota coisa boa. Pode acreditar, faça as coisas certas, do jeito certo, que daqui a pouco aquilo passa a ser rotina, sabe? E aí você vai pensar em melhorias. E aí quando você pensar em melhorias, de novo vai dar frio na barriga. Mas aí você vai de novo. Eu acredito que quando a gente anda 34, 20, 10, 2, 3 anos... fazendo as coisas, buscando a melhoria, eu acho que a maturidade profissional nossa está em ver que a gente consegue passar pelas coisas. E que se quebrar é um dos resultados. E aí começa Faz parte do negócio. Começa de novo. Eu não quero quebrar não, mas assim, nem quero que ninguém quebre. Mas quantos negócios... não é fazer só para dar certo. Às vezes a gente faz e dá errado. A gente não quer, mas dá errado. É fazer até dar certo. Às vezes você encontra um veiozinho, às vezes na hora que você não está aguentando mais, você encontra o caminho. Pega lá, né, o cara das lâmpadas, né? Thomas Edison. Olha que história bacana. Quantas milhares de vezes ele teve que fazer a mesma coisa e uma só deu certo. E isso alimenta a gente até hoje. Diz que o Ford criou lá, né, o Ford T, que na verdade ele começou no Ford A. Ah, sim. Aí, ó. E foi fazendo até chegar. Aí quando deu certo, foi no Ford T. Aí ficou o Ford T. E sabe, eu quero... Não sei se vocês ainda vão perguntar alguma coisa, mas eu quero deixar um testemunho aqui. E a gente está falando de quedas, de dificuldades. Quando eu assumi a gestão, a gente estava num momento muito difícil da empresa, mas muito difícil mesmo. E aí chega eu de Alegre, que não tinha, eu sou advogada por formação, eu não tinha
expertise de administração, gestão. Não é assim que você acordou administradora, acordou gestora, né? E aí, assim, eu não sabia o que fazer. Não tinha nem ideia de que lado que eu ia para resolver aquele problema, que era um problema muito grande. E aí que não é uma dica, porque eu acho que isso não serve, não é para qualquer um, mas para quem for, aqui segue. Meu primeiro ato de gestão séria foi baixar minha cabeça e clamar misericórdia. E falar, Senhor, se o Senhor não for daqui comigo, nem me manda. Porque eu não sei nem para que lado eu vou. Eu não sei o que eu faço. Eu não sei como que eu resolvo. E um problema, que hoje com a experiência a gente sabe que daria ali uns 5 anos para resolver, em 2 anos ele não só estava resolvido, como ele estava revertido. Então... Se você não acredita nisso, eu lamento por vocês, né? Ou por quem não acredita. E se você não acredita, peça misericórdia. Quem sabe Deus tenha misericórdia de você. E seja seu braço direito, esquerdo e toda a sua vida para você caminhar. Né? Passaram aqui 100%. Todos. Assim, ó, a gente, não é que a gente é repetitivo, mas é que assim, ó, todos, sem exceção, todos que passaram aqui, o negócio começou a dar certo quando entregou na mão de Deus. Já não era mais ele, né? Exatamente. O do Matsuri to Go, como é que eu esqueci o nome dele agora, não vou lembrar. Rodrigo. Não, Rodrigo não é, Rafael Rodrigo não é. Rodrigo Endo do restaurante. Mas não, ele fala assim, ó, quando ele assumiu a gestão do restaurante, Rafael, quando ele assumiu a gestão do restaurante, ele achava que a dívida dos pais era 1 milhão. Quem não assistiu, tá lá os outros episódios. Ele achava que era 1 milhão. Ele disse que ele terminou o dia 5 milhões de dívida. E aí a gente fala, né? Porque os insights que ele teve, assim, ele fala assim, ó, na parte lógica é sobrevivência, mas aonde eu consigo entender é Deus agindo. Onde eu não conseguia entender era Deus agindo. E ele agiu muitas vezes. E aí, só que todos, sem exceção. E a gente não está falando de religião, a gente está falando de encontro com Deus. Que ele, né? Que ele falou assim, ó, já passou diversas religiões, né? Mas o encontro com Deus, o entregar na mão de Deus o seu negócio, fez o negócio reverter. E é impressionante. E parece que é assim mesmo, né? Você pediu com fé e reverteu. Então, não foi nem, e muito trabalho, né? Não foi nem que eu pedi, eu falei assim, ou o senhor vai comigo ou eu não vou, porque eu não sei para onde ir, o que eu vou fazer? Eu vou acordar amanhã, eu vou fazer o quê? Eu não sabia. Não sabia. Mas ele sabia, né? Ele sabe todas as coisas. E é legal que, por exemplo, aí tem desafio todo dia, gente. Parece que é um looping de desafio. Nunca acaba esse negócio. Não, nunca acaba. Empreendedor, o que é empreender? É resolver problema. Né? Você está lá para resolver problema. E aproveitar os problemas, transformar os problemas em oportunidades. Mas isso aí te dá a tua bagagem, te dá todo o teu conhecimento, para ter discernimento do que realmente é um problema e do que é só... Estamos em vias de planejamento estratégico. Quem falha em planejar, planeja falhar. Então, fica a dica. Se você não está pensando num planejamento estratégico, procure um consultor que possa te auxiliar com isso, mas não deixe de fazer. É super importante planejar e este é o momento. Então, agora, eu não tenho uma empresa só hoje, mas nas minhas empresas eu estou em vias de planejamento estratégico. Olha que delícia você... E a gente esquece, tá? A gente esquece. Acabei de falar que para mim foi decisivo eu entregar o meu negócio na mão de Deus, mas a gente esquece disso o tempo todo. A gente acredita que aí a gente fica não pode, né? Fica a prova fica de balas, o máximo, que aí a gente que fica super, aí a gente começa a fazer podcast, a gente acha que a gente é uma referência, a gente ganha top de marcas, aí a gente, nossa, agora não, parece que Deus vai dizer, não, gente. Olha que delícia eu saber que no meu planejamento estratégico, eu posso falar, eu ainda não comecei, mas eu não quero começar. Se o senhor não for comigo, não me manda daqui. Isso é para todo dia, isso é para toda vida, isso é para todo negócio. Até o dia que ele, o grande empreendedor, vai nos levar para a nossa casa, para o empreendimento maravilhoso que ele, através do seu filho, construiu para a gente. Nossa, sensacional. Que lindo, né? É sensacional. Parabéns, tá? Parabéns mesmo. A gente fica...
E é verdade, a gente que acredita, a gente sabe a força que tem. Então, né, que nem você falou, olha, você que não acredita, infelizmente, só lamento. Mas a gente que acredita sabe a força que tem, né? E quando a gente fala, que o papo é bom, a hora passa voando. Vamos ter que trazer você de novo aqui. Pra falar mais vezes, é verdade. Por favor, gente, vocês que seguem então o negócio, peçam que eu volto. Vamos lá, dica de livro, você tem alguma? Rapaz, eu acabei de vir de uma imersão de gestão chamada Acelerar. Quero mandar um abraço lá para os meus amigos mentorados e tudo. O tal do spin selling, a gente tem que ler, porque tudo depende de venda. Na minha listinha aqui, spin selling. Tudo depende. Eu tenho eu tive um mentor, sem brincadeira, eu tenho 70 e poucos livros catalogados, que ele, o tempo todo ele falava para mim. Tem o Sonho Grande, né, do Le Mans. Gente, tem muito livro bom. Deixo esses dois, porque não adianta também colocar muita coisa, né? Mas tem muito livro bom aí no mercado. Muito livro ruim também. Legal, isso, Alcançando a Excelência em Vendas, spin selling. Porque tudo é venda, né? Tudo é venda. Veio um pessoal aqui e falou assim, cara, 90% dos problemas se resolve com venda. E marketing. Assim, 90% se resolve com, claro, na brincadeira, mas com venda, e 90% do problema da venda se resolve com bom marketing. É isso mesmo. Com bom marketing. O marketing e vendas andam de mãos dadas, eles são super importantes. Vamos ter que trazer a cara aqui para falar de marketing também. Não tem jeito. Nossa, a mulher é fantástica, né? Completa. Mas lembra que eu falei que é um quebra-cabeça? São muitas peças que a gente precisa encaixar. A história da vida da gente, e tudo começa com uma peça, que eu não vou nem colocar negócio e nem um cliente, que poderiam estar nesse centro. Líder. Liderança, né? Cara, o teu negócio vai ser o que você é. Se eu não estou crescendo no meu negócio, eu não tentei de tudo, não está crescendo, o problema não é o meu negócio. Pode até ser, tem que fazer as análises corretas, né? Mas normalmente é o líder que chegou no topo. Ele tem que se desenvolver. Dentro da tua experiência, só para a gente fechar aqui, dentro da tua experiência, qual que é o momento a gente contratar um gestor, um CEO, ou seja, você sair do seu negócio? Quando você vê que você chegou no seu topo, e não tem nada errado chegar nisso. Você chegou do tamanho, aquilo ficou do tamanho que você consegue ser. Nesse momento, contrata gente melhor que você. Olha que delícia. Ele vai fazer o que você não vai conseguir fazer, vai te dar o resultado que você não vai conseguir buscar, e você ainda vai desfrutar disso. Não tem demérito nenhum. A inteligência está. Aliás, né? A gente tem grandes nomes que sempre falaram isso. A inteligência está em buscar quem é melhor que você. Sensacional. É outra da outra. Fechamento desse. É isso aí, vai lá, faça as... Você quer mandar mais algum recado para a sua audiência? Quer deixar um recado pra final? Nossa, né? Que, o tanto de aprendizado. Só não... Galera, nesse podcast só não aprende quem não quer de fato. Exatamente. Olha, às vezes eu fico pensando o que eu tenho para falar que talvez as pessoas quisessem ouvir, porque a gente se acha tanto. Às vezes as pessoas já sabem tudo isso que eu falei, eu espero que sim, né? Mas quando você souber alguma coisa, por mínimo que seja, compartilha. Porque é muito bom a gente compartilhar. O associativismo diz respeito a você compartilhar. E sabe naquela pirâmide de Maslow? Onde você começa com a sobrevivência e fica ali, aqui. O topo da pirâmide de Maslow é você chegar num ponto onde você está pronto para compartilhar. Eu acredito que eu cheguei nesse ponto. Então, eu estou aqui com muita alegria. Mais uma vez, quero agradecer esse convite. E para a sua audiência, não precisa ter grandes conhecimentos. O seu pequeno conhecimento pode ser toda a diferença na vida de uma pessoa. Então, compartilhe. Pô, sensacional. Galera, até a próxima. Não esqueça, compartilha esse podcast. Começa a seguir a gente. E se você tem alguém que você queira ver aqui também, a gente entrevistando, manda pra gente aí no direct que a gente vai chamar, a gente vai fazer o convite. E aí a gente vai tentar trazer aqui, porque a gente quer, assim, histórias de pessoas inspiradoras. Pessoas que inspiram pessoas. É isso aí. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.